Olá, curiosos! Hoje vamos falar das guerras que marcaram a nossa história. A história humana é marcada por conflitos e raríssimos foram os anos nos quais nenhuma guerra aconteceu no planeta. O século XX, por exemplo, foi marcado por confrontos em diferentes partes do mundo, sendo que alguns deles foram extremamente traumáticos e marcantes. Confira a seguir alguns grandes conflitos que marcaram a humanidade. Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, conflito motivado pela rivalidade entre as potências europeias no começo do século XX, causou a morte de 15 a 20 milhões de pessoas. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, conflito que dividiu o mundo em eixo contra aliados e causou a morte de 60 a 70 milhões de pessoas. Segunda Guerra Sino-Japonesa, de 1937 a 1945, conflito iniciado pela invasão do território chinês pelo Japão, no intuito de transformá-lo em uma colônia, causou a morte de cerca de 20 milhões de pessoas. Guerra dos 30 anos, de 1618 a 1648, conflito causado pelas rivalidades religiosas que existiam na Europa na Idade Moderna, causou a morte de 5 a 8 milhões de pessoas. Guerra dos 100 anos, de 1337 a 1453, um dos conflitos mais longos da história da humanidade, estendendo-se por 116 anos. Foi motivada pela disputa de interesses de duas dinastias. Especula-se que causou a morte de 2 a 3 milhões de pessoas. Guerras Napoleônicas, 1803 a 1815, conflito causado pelo choque de interesses da França pós-revolução contra as nações absolutistas. Estima-se que tenha causado de 3 a 7 milhões de mortos. Rebelião Taiping, de 1850 a 1864, guerra civil que aconteceu na China por questões políticas e religiosas. Estima-se que até 30 milhões de pessoas morreram nesse conflito. Guerra Civil Russa, 1918 a 1921, guerra iniciada com o intuito de derrubar os socialistas que tinham tomado o poder na Rússia. Estima-se que causou a morte de cerca de 10 milhões de pessoas. Guerra do Pacífico. A Guerra do Pacífico foi um conflito que confrontou Chile e Bolívia, além de contar também com a participação do Peru, e estendeu-se de 1879 a 1884. Guerra do Golfo, ocorrida entre os anos 1990 e 1991, a Guerra do Golfo foi o primeiro grande conflito militar após o fim da Guerra Fria, 1989, no qual o Iraque enfrentou uma colisão liderada pelos Estados Unidos. O cenário da guerra envolveu os territórios do Kuwait e do Iraque na região do Golfo Pérsico. Guerra da Rússia contra a Ucrânia, iniciada em 2022, ano corrente. Estima-se que o número de mortos de soldados já passam dos 50 mil e civis já passam dos 6 mil. As motivações para a invasão do território da Ucrânia por meio da ação militar da Rússia têm diversos motivos. Em termos gerais, tal cenário é fruto da tensão presente entre os dois países, especialmente nas últimas décadas. A aproximação da Ucrânia com os países do Ocidente, principalmente potências europeias, é vista como forte desconfiança pela Rússia, que teme perder uma importante zona de influência. As tentativas de ingresso da Ucrânia em organizações ocidentais como a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, ilustram esse cenário. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Nos ajude a divulgar o nosso canal se inscrevendo, compartilhando e curtindo o nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!